Tudo bem com você? Graça e paz! Que bom que você está aqui assistindo mais um vídeo do nosso devocional. E hoje está no livro de Marcos, Evangelho de Jesus, conforme está escrito em Marcos, capítulo 9, verso 41. Diz a palavra do Senhor. Pois, aquele que lhes der de beber um copo de água em meu nome, porque vocês são de Cristo, em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. Uau! Eu falo para você, se você parar para observar o Novo Testamento inteiro, Jesus fala do quê? Da água da vida, do pão da vida, que ele é o pão da vida. Mas aqui ele está falando que também, que nós não temos somente que dar que nos alimentarmos da palavra dele. Sim, nós temos, mas também nós temos que o quê? Fazer como ele fez conosco, como ele faz conosco, ele nos serve. Ele nos serve através da palavra dele, do alimento dele. E nós temos que servir o outro também. Sim, se você parar para pensar em João 6, onde diz o quê? Que eles estavam lá, Jesus estava pregando para multidões, quando de repente eles tinham fome. E Jesus para e diz, o que vocês têm? E o que eles tinham? Somente o quê? 5 pães e 2 peixes. Então um dos discípulos disse para ele, Jesus, estou falando com minhas palavras, despede dessa multidão, tira eles, mande-os embora. E Jesus falou o quê? Não, quem tem fome precisa comer. E nessa parte eu venho a pensar o quê? Que do mesmo jeito que nós temos fome do alimento físico, nós também temos fome da palavra. E Jesus fez o quê? Serviu, fez a multiplicação e ele serviu o que comer, alimentou o físico deles. E Jesus nos ensina o que? Através dessa atitude para nós alimentarmos o outro também. Não somente com os alimentos da palavra, sim, ele é muito importante, sem dúvida nenhuma, nós temos que nos alimentar da palavra. Mas como que nós vamos servir o outro? Se o outro tem fome, fica muito simples a gente levar uma palavra para alguém, mas e se aquela pessoa tem uma fome do alimento físico? Aquela pessoa não vai absorver 100% a palavra. Agora, se nós mudarmos as nossas atitudes, se nós servirmos o outro com o alimento físico e a palavra, aquela palavra você pode ter certeza que vai mudar. Aquela palavra ela vai cair como se fosse, ela vai cair em perfeita comunhão, vai cair em extrema perfeição. Por quê? Se a pessoa precisa de um alimento físico, você vai servir com um alimento físico e completar com a palavra. Que é isso que Jesus nos ensina e é isso que eu quero passar para você, que nós possamos servir o outro não somente com a palavra, mas também com o alimento físico, porque nós somos feitos de carne, de espírito, carne, espírito, corpo, alma e espírito. Então nós precisamos do quê? Alimentar o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito. Nós temos que alimentar mais o nosso espírito, porém não podemos deixar de alimentar o corpo e a alma. Aí que tá o detalhe, porque se nós deixarmos de alimentar, o X da questão é o quê? Que o nosso corpo, né? Vamos parar pro corpo. Que o nosso corpo, ele precisa o quê? Ficar mais fraco. Ele não precisa morrer. Então, nós vamos o quê? Deixá-lo fraco. E a mesma coisa com a outra pessoa que precisa do alimento físico. Você vai servir o alimento físico para ela, porém, você vai entrar com a palavra, que aí que tal... eu falo para você como se fosse a sobremesa, a melhor parte é a palavra, é o alimento espiritual. Amém? Vamos orar? Ah, querido Deus, amado Pai, que nós possamos enxergar aqueles que estão em necessidade e supri-los com suas necessidades físicas e espirituais. Ajuda-nos a não esquecer de servir com simplicidade, sim, ao exemplo do Senhor Jesus, que nós tenhamos oportunidade de amar aos outros, seguindo o teu exemplo. Muito obrigado por enviar o teu Filho Jesus Cristo para nos salvar dos nossos pecados, ser um exemplo de amor por toda a humanidade, que nós
vivamos em amor e atraia as pessoas para o Teu trono, Pai. Sim, Deus, que nós possamos viver em Teu completo amor, que nós possamos viver em unidade, Pai. Sim, que nós possamos não somente servir o alimento físico, mas o alimento espiritual, mas que nós possamos ter a sensibilidade de saber o que o outro precisa, Pai. Nos dê essa sensibilidade, esteja conosco, Pai, no dia de hoje, para todo sempre, Deus. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém.